Olá, meus amigos e minhas amigas aí, líderes de vendas. E, ó, vou dizer uma coisa, hein? Está sendo guerreiro e guerreira de chegar até aqui, hein? Vocês estão vendo nesses nossos bate-papos que não é fácil ser líder hoje em dia, né, pessoal? E eu espero que todos os módulos anteriores, de uma certa forma, no seu tempo, no seu movimento, dentro daquilo que você entende que você está absorvendo de aprendizado, você vá colocando em prática, porque não adianta nada você ficar aqui me assistindo e de repente não colocar em prática para melhorar aí a sua performance como líder, seu comportamento de liderança. Então, nesse módulo, o que que eu vou fazer? Como no módulo anterior nós trabalhamos bastante a questão do treinamento, você como líder treinador, eu acho que é muito importante também a gente saber que quando a gente quer construir um resultado sustentável por meio da equipe, a gente tem que começar a construir uma cultura de melhores práticas, trazer para frente quem efetivamente faz diferente. Porque nessa brincadeira de você falar com a equipe aqui, montar um treinamentinho ali, acompanhar a pessoa em campo, você vai entendendo que tem pessoas que fazem coisas diferentes das outras e que isso impacta no resultado de vendas. Um exemplo bobo, né? Às vezes você fala, poxa, eu vou acompanhar um vendedor e de repente aquele vendedor você está vendo que está vendendo o item X, né? E esse item X ele vende bem melhor que os outros. Poxa, vai lá, entende como que esse vendedor está vendendo, por que que ele vende o item X diferente dos outros. Já chegou ao cúmulo de eu perceber, acompanhando meus vendedores e também acompanhando muito dos meus clientes na rua ou em loja, que aquele vendedor vende muito bem o item X só porque ele oferece, entendeu? Então, esse vendedor tem que ir lá na frente dos outros e falar, galera, olha, eu vendo muito bem o item X porque eu ofereço no começo da minha conversa de vendas. Então, por que que eu estou dizendo isso? Porque se você, como líder, vai lá e faz e fala, é bom. Mas se alguém deles, enquanto exemplo, também vai lá e faz e fala, vendedor reconhece vendedor, sabe? Então, eu sempre falo que vendedor ajuda vendedor. É alguém igual a mim falando de uma coisa que é possível na minha cabeça de eu fazer igual. Então, é por isso que eu dediquei esse módulo, para que a gente entenda que não adianta só você falar, mas que você, entre a equipe, pode fomentar as melhores práticas. Eu vejo que tem muitas equipes de vendas, às vezes isoladas, que atuam no Brasil inteiro de uma forma remota, que as pessoas não trocam o que elas fazem. Até gerentes, tá? Diretores ou até coordenadores e supervisores não se falam, não troca aquilo que foi feito e feito muito bem numa determinada região. Então é muito importante na sua empresa, na sua equipe, você não só construir isso, claro, com seus liderados, mas construir isso entre os seus pares e entre os seus superiores. Por quê? Porque isso é dia a dia. Tem muita coisa de venda, gente, que a gente aprende na prática, no cliente, e que para aquela campanha, para aquele lançamento ou naquela região fez toda a diferença. Então, por que não replicar isso para as outras pessoas, para as outras equipes e para outras regiões? É por isso que eu acho que é muito legal quando a gente fala de construir uma cultura de melhor prática, de você ter esses acordos com as equipes, sabe? Principalmente com a sua equipe. Desenhe junto com a sua equipe uma meta. Uma meta, assim como a gente desenha a meta de vendas, a gente também tem que desenhar a meta com as pessoas. Desenhar a meta de onde a gente quer que essas pessoas cheguem, como que a gente, enquanto líder, vai ajudar essa pessoa a chegar lá. E não é qualquer meta, né? Não é falar, ai, Ciclano, você precisa melhorar o seu volume. Ai, Beltrano, você está caindo aqui no seu faturamento. Tá, mas caindo como? De que jeito? De que forma? E por quê? Vai em loco, entende, sabe? Tenta entender por que que aquele cara, no sentido figurado de novo, está abaixando o desempenho. E em cima disso, entenda como que você pode ajudar um caminho de construção, de melhora, de que aspecto com essa pessoa? Quais são os pontos de oportunidade de desenvolvimento que você tem com ela? Então, a mesma teoria que a gente usa de Pareto, eu acho que a maior parte de vocês já ouviram falar dos 80-20, que a gente aplica em vendas,
Vamos ao mesmo conceito para aplicar na equipe. Quem são realmente as pessoas que têm 80% de resultado com 20% de esforço e em que indicador? Pode ser que você tenha um vendedor na sua equipe que seja muito bom em volume, mas quando ele vem para a margem, ele não é bom. Então, quem que é o cara que às vezes nem é tão bom em volume, mas de repente em margem é bom? E como que eles podem trocar esse conhecimento? Então, a questão do Pareto, ela serve para metas de vendas, metas em geral de qualquer coisa, inclusive meta com a sua equipe. E você pode olhar na sua equipe e falar, bom, gente, quem que eu tenho que acompanhar? É o cara que me dá 80% de esforço ou é o cara que me dá 80% de resultado? O que que eu vou fazer com cada um deles? E assim como a gente usa também, tenho certeza que vocês já ouviram falar na curva BC, né, gente? Assim como a gente usa a curva BC para vendas, que é um exemplo desse daí que está aí, a gente pode usar a nossa curva BC também para as equipes. Quem são meus vendedores A em tais KPIs ou em tais indicadores? Quem são meus vendedores B e quem são meus vendedores C? Uma vez que você usa essas mesmas ferramentas para pessoas, no sentido não de julgar, de quantificar, de qualificar, mas te dá um norte de qual o caminho que você vai tirar o melhor deles, extrair a melhor produtividade de cada um, qual que é a jornada que você tem que fazer com cada um deles? Porque lembra, você, conforme você vai trazendo fatos e dados para a equipe e fala, olha, fulano, eu entendo que o seu desempenho caiu porque o seu volume nesse produto ou nessa categoria vem despencando nos últimos meses. Me fala por quê. Deixa eu entender o que está acontecendo, onde que eu posso te ajudar. Então, tudo isso, gente, quando você olha para o desempenho da pessoa e traz isso espelhado em um acompanhamento, em uma jornada, isso ajuda você a atingir resultado por meio de pessoas, tá? Então, de novo, não estou aqui quantificando e qualificando e nem julgando pessoas, mas eu estou dizendo que vendas a gente tem uma coisa que é muito legal, que são os KPIs, que são os indicadores. Então, você precisa analisar esses indicadores para entender as pessoas que estão por trás deles e como que você pode ajudar. É por isso que uma outra ferramenta de gestão que eu trouxe aqui é um plano de ação. O plano de ação, na verdade, ele pode ser traduzido enquanto um PDI. O que é o PDI? É um plano de desenvolvimento individual de cada liderado seu. O PDI é o que eu faço com cada uma das pessoas da minha equipe. Não dá para tratar todo mundo igual, lembra? A gente já falou sobre isso. As pessoas têm formas de entender diferente, de se comunicar diferente, têm perfis diferentes. Então, se você fizer tudo igual, o seu resultado vai ser esse daí que você já tem. Se você quiser raising the bar, subir a barra, né, de entrega, significa que você tem que pegar pessoa a pessoa da sua equipe e criar um plano de desenvolvimento individual para cada uma delas. Como? Definindo as metas. Ó, fulano, eu entendo que hoje você está aqui e eu entendo que a gente tem que chegar aqui. Tudo bem? Você concorda? E sempre via dupla, tá, gente? Nunca é mandatório. Lembra? O líder é o exemplo. É um líder por autoridade, é um líder que ajuda a pessoa nessa jornada a melhorar o seu desempenho. Vamos distribuir essas metas. O que eu faço com quem, definindo as necessidades individuais. Senta com cada um, monta o PDI, que é o plano de ação individual, com cada um deles. Estabeleça um compromisso. O que é o compromisso? Ó, fulano, eu vou fazer isso daqui que dentro do seu planinho tem sentido. Agora, qual que é o seu papel, a sua ação? Em quanto tempo a gente vai conseguir fazer isso? O que você prefere priorizar? Então, a gente vai nessa brincadeira positiva e saudável de desenhar um planinho, que é como que eu tiro a pessoa daqui e melhoro o patamar de desempenho dela aqui. E é lógico que não adianta só você fazer o plano, né, gente? Você tem que fazer o plano e acompanhar um plano. Porque plano bom é aquele que é colocado em prática, plano ruim é aquele que é feito para colocar na gaveta.
tá? Independente para onde eles vão, para onde eles vão. E em cima desses planos, você vai dando os feedbacks, ora individuais, ora em grupo, ora individuais, ora em grupo. Muito importante em feedback, tá, gente? Feedback você dá pela tarefa e não pela pessoa. Olha, fulano, nessa tarefa aqui eu entendi que faltou a gente chegar nisso, ok? Não é falar, olha, cara, você fez errado, entendeu? Então, assim, é muito importante, principalmente nos feedbacks individuais, você avaliar tarefas, acordos, lembra? Vocês têm compromissos, estão chegando ou não estão chegando? Atrasou ou não atrasou? Sempre processo, gestão e tarefas, e nunca pessoas, ok? A feedback de pessoas pode ser pessoal. Feedback de tarefa, você tira a subjetividade, você tira a interpretação, tá? E aí, em cima de tudo aquilo que você vai fazendo acontecer, você vai replanejando, refazendo, melhorando os planos, afinando os planos, tá? Aqui, eu acho que é muito importante a gente lembrar que tudo e toda essa construção é feito junto, ok? E não é mandatório. Por quê? De novo, você é um líder por autoridade. Aqui é um exemplo muito simples e bastante objetivo de um plano de ação. Se você não conhece, ou se, enfim, essa ferramenta é uma ferramenta muito divulgada, é muito comum aí, então qualquer coisa você pode pegar lá os 5W e 2Hs aí na internet, mas é o que eu tenho que fazer, por que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, onde eu vou fazer isso, quem vai fazer o quê, quando e se tiver algum investimento, quanto, tá? Poxa, Pri, mas como é que eu faço isso com pessoas? Exatamente da mesma forma. Fulano, eu quero te tirar do ponto A e te trazer no ponto B para que a gente venha juntos. Então, o que você tem que fazer para isso? E aí o fulano vai falando, você vai falando, e vocês vão construindo esse plano de desenvolvimento individual, tá? E é lógico que a partir daí fazer um ciclo. Esse ciclo é define indicador, estabelece o plano, o plano ele vai te dar muitas nuances de como que você pode avaliar não pessoas, mas como que essas pessoas estão performando. Compara, identifica, traz os melhores para ensinar os outros, né? Quando você traz os melhores para ensinar, você começa melhores não no sentido de qualitativo, tá, gente? Mas, de novo, pega um aspecto, fecha aquele aspecto e fala, olha, eu vou trazer o fulano para falar sobre como vender mais esse item, porque o desempenho dele nesse item está sendo muito legal. Então, aí o fulano vai pegar esse item e vai mostrar como ele vende esse item. Por que eu falo isso? Porque a gente tem uma linha muito tênue em falar de pessoas e falar de gestão. A gente nunca pode ficar falando de pessoas. Ah, fulano é melhor que você nisso. Cicrano é melhor do que fulano naquilo. Não. Quando eu falo melhor, eu pego um aspecto isolado. Esse aspecto isolado, eu falo, então, fulano vem e ensina ou compartilha com os outros a vender esse determinado item. Aquilo virou uma melhor prática. Aquela melhor prática a gente treina todo mundo e isso entra num sistema bastante positivo de você tendo melhores práticas compartilhadas o tempo todo, tá? Então, galera, em função disso, é muito, muito, muito importante que você estabeleça planos de desenvolvimento individual. E esses planos vão te trazer, com certeza, muito atalho de caminho de como fazer melhor. E esses atalhos são as melhores práticas. Espero ter ajudado e até a próxima!